Eu sinto como se o mundo moderno tivesse sido projetado para nos roubar o tempo com Deus. Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus. E à luz da Bíblia, isso faz muito sentido. Eu não sei se você tem vivido essas situações que você, mesmo sendo um cristão, você se debate muito com as coisas oferecidas nesse mundo. Você não está sozinho nisso, porque eu me deparo com isso sempre. Eu acho que eu passei dessa fase, que eu estou imune, e quando eu menos espero, aparece alguma coisinha para tentar me convencer de que os nossos sonhos terrenos, nossas aquisições terrenas são melhores que as do céu. E sim, nós podemos ver na palavra de Deus que existe uma disputa pelo nosso tempo, pela nossa atenção e pelo nosso coração. Para o nosso estudo de hoje, eu separei Colossenses 2:8. Vamos ler. O tema que está aqui na minha Bíblia é, a partir do verso 8 do capítulo, cuidado com os falsos ensinos. Então, o próprio tema aqui, o próprio título já nos dá uma prévia. Então, vamos lá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Te convido a estudar mais sobre a palavra no seu momento a sós com Deus e meditar bastante em Colossenses. Colossenses é um livro muito rico para a nossa vida cristã. Toda a Bíblia é, né, claro, mas existem instruções muito sábias neste livro. Então, recomendo que você separe um tempinho e dedique sua leitura em Colossenses. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te entregar uma palavra poderosa. Eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Vou ser bem sincera, aconteceu ontem. Bom, não sei se o espaço de tempo em que esse vídeo vai ser postado vai acompanhar, mas saiba que eu estou gravando isso um dia após eu ter vivido essa situação. E graças a Deus que o Espírito Santo me incomodou e eu não continuei com esse pensamento. Na verdade, eu fiquei até mal por ter pensado daquela forma. Eu trabalho com marketing e aí eu produzo conteúdo para a empresa que eu trabalho. Só que eu não uso Instagram. Eu não uso mais redes sociais. Isso já faz um bom tempo. E eu sentia que era algo que roubava muito o meu tempo. Não só o meu tempo com Deus, mas às vezes o tempo de viver um momento em si. Então, tudo eu queria postar. Eu era uma pessoa que tirava muita foto. Eu continuo sendo uma pessoa que tira muita foto, só que fica guardada na minha galeria de lembrança, eu não fico expondo. E foi mais ou menos quando eu comecei a namorar com meu marido, que eu tive essa atitude. Não quero mais, né, ser ativo nas redes sociais, ele também. E seguimos assim e não senti falta. Só que eu preciso consumir, né, coisas da internet para poder fazer o meu trabalho. E aí nisso eu tava no YouTube e fui pesquisar, né, algumas coisas, ver as notícias, porque é um conteúdo corporativo. E assim, eu abri foi do meu YouTube, que eu fiz uma conta só para usar na empresa. Parece que tinham hackeado no meu algoritmo, que tudo falava sobre dinheiro. Tudo era dinheiro. Aí era assim, como é ganhar 100 mil por mês? Faça tantos mil em tanto tempo. Você está perdendo dinheiro.
era só isso que tinha na minha folha. E eu fui lendo aquilo, fui lendo. Me deu uma crise que eu fiquei assim, cara, é só eu e o meu marido que não tá ganhando dinheiro. É só eu e meu marido que não tem uma renda boa, que não tem essa liberdade financeira, que não tem essa liberdade geográfica, não sei o quê. E começou a vir aquelas coisas assim na minha cabeça e aquilo. Até que eu falei com o meu marido isso. Eu compartilhei com ele, falei, nossa, o YouTube é só isso, parece que é só a gente que não tá ganhando rios de dinheiro e tal. Ele falou assim, amor, você tá vendo o copo meio vazio. E a gente tem uma renda boa. Você tá falando que a gente não tá ganhando dinheiro? Como assim? Pessoas que ganham X no mês? Você não pode falar que isso é uma renda ruim. Aí eu parei e falei assim, eu não posso ficar me comparando, né? Aí ele, sim. E acabou, beleza, ele saiu. Depois que ele saiu de casa, aquilo foi me incomodando tanto. E olha só, eu tinha que ter feito o meu devocional do dia e eu não fiz. Geralmente eu faço pela manhã. E aí, o que estava falando no meu devocional? Estava falando sobre a herança de Cristo. A herança que Cristo preparou para nós. Então, essa herança ela é muito melhor, muito maior de qualquer coisa que tem aqui na Terra. E eu fiquei pensando, se eu tivesse feito o meu devocional, se eu tivesse separado o meu tempo com Deus de manhã, na hora que eu abrisse esse YouTube, essas coisas não iriam me abalar. E onde eu quero chegar? Com a passagem de Colossenses que a gente acabou de ler aqui. A sociedade tem vendido um mundo ideal para nós, principalmente com os influencers, né, e tal. Eu sei que não são todos, claro, eu acho que é super importante esse papel do influencer. Eu acho que traz muito conhecimento pra gente. Então, assim, tem algumas pessoas que eu gosto de acompanhar que elas super desenvolvem, me ajudam a desenvolver meu senso crítico. Então, existem limites. Primeiro, você tem que avaliar. O que você está fazendo ali? Está te edificando? Está te ajudando na sua caminhada com Deus? Ou aquilo está te fazendo plantar só as coisas terrenas, né? Só o terreno aqui. E muitas pessoas seguem tradições, muitas pessoas seguem filosofias de vida que não faz sentido com a caminhada cristã. Então, por isso que eu disse lá no começo que eu tenho a sensação de que o mundo moderno foi projetado para isso mesmo. Isso são armadilhas de Satanás contra a nossa vida. E nós estamos caindo. Eu, graças a Deus, foi muito rápido, quase automático, né? Quando eu me vi com esses pensamentos, o Espírito Santo foi assim, ó, na minha cara. Assim, ó, você fica esperta. Só que quantas pessoas às vezes não estão sensíveis ao Espírito Santo para entender essa mensagem? E isso são tentações que ocorrem todos os dias na nossa vida. Então, o influencer ali, às vezes tem uma rotina assim, porque eu acordo tantas horas, eu faço meu exercício, aí eu faço sei lá o que, tomo meu shake, papapá. É problema ter uma vida saudável? Não. Mas eu vejo que tem pessoas que têm a rotina tão cheia, tão robusta, e o espaço para o relacionamento com Deus? Não tem espaço, sabe? Então eu sinto isso, que a sociedade ela vai impondo tantas atividades, tantas coisas que você precisa fazer, você precisa estar ali ligado. Se você não fizer tal coisa, sei lá, você é um alienígena. Então nós não podemos nos amoldar a este mundo. O inimigo, ele todo tempo, ele tá disputando ali, ele quer a nossa vida. E uma das formas mais fáceis dele ir tirando a gente aos poucos da presença
É roubando o nosso tempo, porque a gente não percebe. E você já parou para pensar que o tempo é a única coisa que não volta? Você não consegue comprar o tempo, você não consegue parar o tempo, você não consegue voltar o tempo e nem adiantar o tempo. Então essa é uma das estratégias mais sagazes do inimigo contra a sua vida. Ele está ao derredor, roubando o seu tempo em tudo que ele pode, se você não vigiar. Se você não estiver sensível a isso. Você está ali rolando o feed, é um vídeo e outro. Ele está ali hackeando o seu cérebro também, para que você não saia, que você não desligue o celular. Ele está tirando o seu senso crítico das coisas também. Está te fazendo parar de pensar, de pensar mesmo. Às vezes as pessoas elas não estão pensando mais, às vezes as pessoas estão ficando com preguiça de pensar, de raciocinar as coisas. E automaticamente você perde total interesse pela palavra, de pegar a palavra, de consumir, de estudar mesmo, de entender o que é que Deus quer falar comigo. Porque tá tudo tão fácil, tá tudo tão mastigado. Você quer só aquilo que já vem pronto. Aí você vai lá no chat GPT, o chat te dá tudo que você quer, sana todas as suas dúvidas. Mas e aí, você está dedicando o seu tempo a uma tecnologia, ou você está dedicando o seu tempo para conhecer verdadeiramente Deus, aprofundar na palavra? É um instrumento ótimo, com certeza, mas isso não pode substituir isso aqui, ó. Não pode substituir. E temos uma outra passagem em Marcos também que fala sobre isso, que conversa diretamente com essa questão que estamos falando aqui, que eu vou ler. Então, assim, o mundo está cheio de estímulos. O mundo está assim, tentando te prender de todas as formas. O mundo ele é barulhento, ele é acelerado. E isso é tudo de propósito. Por isso que, como nunca, se agarre à palavra, estude a palavra para que você saiba se comportar diante dessas tentações que vêm à sua vida, como aconteceu comigo. Não caia nesses pensamentos mundanos. Não se compare. Ai, nossa, porque só eu que não tenho uma casa na praia. Ah, nossa, porque só eu que não tenho um iPhone 16. Ai, nossa, porque só eu que tô na CLT. Gente, esse negócio da CLT, o tanto que isso já me incomodou. Porque eu ficava pensando, tem alguma coisa errada comigo, só eu que sou CLT? O povo não é CLT mais, parece que virou crime ser CLT. Até que, graças a Deus, eu consegui entender. As nossas jornadas, elas são diferentes. Você não precisa ser igual a outra pessoa. Primeiro porque você tem uma identidade em Cristo. O nosso propósito em Cristo não muda. Nós somos feitos para adorar a Deus. Isso aí é todo ser humano, apesar de que não são todos que, infelizmente, estão seguindo esse propósito. Mas cada pessoa tem um destino traçado por Deus, escrito por Deus. A sua vida terrena aqui, né, as suas particularidades, sua vida profissional, amorosa, né, você tem as suas particularidades, mas não deixe que o mundo te sufoque a ponto de você achar que tem que ser igual a todo mundo, a ponto de você achar que tem algo de errado com você, com a sua família, com a casa que você mora, com o que você construiu com o suor do seu rosto e abençoado por Deus. Não deixe o mundo te convencer de que tá tudo errado na sua vida, de que você precisa de mais dinheiro, uma casa maior, um carro melhor, um celular melhor, a última geração, que você precise fazer 5 viagens no ano. Calma. Silencie esse barulho do mundo e olha para Cristo. Vamos ler a passagem de Marcos? Passagem é Marcos 4, 19. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocando a palavra e fica infrutífera.
a palavra começa a perder força na sua vida se a ambição do mundo toma conta. Feche seus olhos, se você puder, vamos orar. Quero colocar sua vida diante de Deus. Pai amado, eu quero te agradecer por Pai amado, eu quero te agradecer por essa pessoa que separou um tempinho para ouvir sobre a sua palavra, por essa pessoa que está sedenta em crescer em Cristo, meu Deus. Que o Senhor vá de encontro com a vida dela e quebra, Pai, toda a armadilha de Satanás. Que o Senhor possa quebrar tudo isso que não vem de Ti, meu Deus. Que os olhos dela estejam voltados para o Senhor, meu Deus. Que caia por terra, Pai. Seu livramento, abra os olhos espirituais dessa pessoa que está me ouvindo agora, meu Deus. Dinheiro nenhum compra, Pai, a paz que é estar em Cristo. Dinheiro nenhum pode comprar a paz de estar com a sua família, de ter uma vida digna. E o principal, Senhor, tranquilidade de sabermos que temos uma herança esperando por nós lá no céu, que dinheiro nenhum, homem nenhum aqui na terra, Pai, pode comprar, pode colocar as mãos nessa herança, porque ela não é física, ela não é material, Pai. Eu te peço, Senhor, seja com a vida de todos aqueles que estão lutando contra essas armadilhas, estão lutando contra as tradições humanas, filosofias que foram impostas na vida deles, Pai. Que o Senhor quebre, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem poder para quebrar todas essas amarras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém e amém. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um beijo e até a próxima.